Graça e paz, amada igreja, que bom estar diante do Senhor nessa noite. Agradeço ao pastor Luciano pela oportunidade, também à igreja. Que Deus abençoe e fale a cada um de nós nessa noite. Nós vamos ler a palavra e depois vamos orar ao Senhor. Vamos abrir em João capítulo 6, 60 a 69. Estarei vendo também todo o contexto de João 6. João capítulo 6, 60 a 69. João capítulo 6, 60 a 69. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Oremos. Ó Deus querido, Pai amado, nos abençoe nessa noite, ó Deus. Traga ao coração de cada um dos teus servos, ó Pai, fortaleza, esperança e a certeza da vida eterna. E a certeza, ó Pai, de que seguir o Senhor é a melhor coisa de nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, conduza a tua palavra. Fale a cada um de nós. E abençoe cada vida que está aqui nesse santo lugar, nesse santo templo, ó Deus. Abençoe, no nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, as palavras de vida eterna vêm de Jesus Cristo e somente de Jesus. Se nós observarmos a maneira como Ele se expressou aqui na terra, a maneira como Ele falou, as suas palavras, não há dúvida de que é Deus e de que veio realmente abençoar a humanidade e que as suas palavras são realmente palavras de vida eterna. E não há para onde a gente ir. Uma interpretação correta de um texto, de uma palavra, nos ajuda a ter direcionamento. E que bom se a humanidade compreendesse que Jesus veio à Terra e que Jesus Cristo trouxe palavras que nos traz a certeza de que vamos estar com Deus um dia para sempre. A certeza de que Ele realmente é Deus. Por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele falou, por toda a sua maneira de agir aqui na terra, pela sua morte na cruz, não há dúvida de que Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. Não há dúvida nenhuma. Você que está aqui nessa noite, creia nessa palavra. Creia, acredite que Jesus Cristo é a única pessoa, o único Deus que na verdade tem palavras de esperança, tem palavras de vida, e aí você pode confiar e esperar nesse Deus. Uma primeira coisa que a gente aprende com esse texto, que a palavra de vida alimenta. A palavra de vida nos alimenta. Lá no versículo 33 de João 6, vai dizer assim: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. As palavras de Jesus são alimento.
estava havendo ali no contexto aqui uma compreensão errada das palavras de Cristo. Os judeus ainda esperavam um Messias terreno, um Messias com visão política, mas a gente vê aqui um Messias com visão espiritual, não pensando somente nessa vida, mas na vida futura, na vida eterna. E Jesus desce do céu como alimento que a gente precisa, que todo ser humano precisa desse alimento. Há uma discussão hoje atual da alimentação saudável, e a gente tem discutido isso também lá na escola. Lá na escola a gente tem aprendido com os alunos que uma alimentação saudável precisa ser regrada, precisa ter certos alimentos para cada situação. Lá nós estamos trabalhando um projeto de vida com os alunos, e tem uma matéria lá que a gente trabalha alimentação saudável com eles. Jesus Cristo, mais do que nunca, é essa alimentação que todo ser humano precisa, que não é só para essa vida. Além de trazer direcionamentos, trazer vida de saúde aqui para a terra, também vai trazer uma vida com Deus. Por isso, quando a gente se alimenta desse pão da vida, esse pão que traz realmente aquilo que o homem precisava para conduzir a sua vida, certamente essa alimentação saudável, mais do que nunca saudável, a vida com Jesus, o andar com Ele, o se alimentar dEle, que vai abençoar cada ser humano e trazer uma vida futura garantida. Garantida. Pena, novamente eu enfatizo, que os judeus não compreenderam toda a palavra de Jesus. Esse discurso de Jesus feito antes de acontecer esse abandono de alguns discípulos, porque não compreenderam a palavra de Cristo. É lamentável que ainda existem muitas pessoas não entendendo o que Jesus veio fazer na terra. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio buscar o ser humano. Veio reconciliar ele com Deus. Veio somente abençoar, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Dá vida àqueles que creem, dá vida àqueles que acreditam na sua palavra. E a sua palavra é eterna, a sua palavra é abençoadora. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas esse verbo estava com Deus, esse verbo era Deus. É Deus. O verbo, a palavra estava com Deus. E veio aqui para abençoar, para trazer o alimento que todo ser humano precisa. Para trazer o alimento que nós precisamos. Você certamente precisa desse alimento que é Jesus Cristo. Aliás, não dá para um homem viver sem Ele. Viver sem Cristo é viver, na verdade, numa situação muito horrível. É viver na falta de alguma coisa, com certeza, de alimento para a sua vida. Então, o primeiro ponto que a gente destaca para você é isso: a palavra de vida alimenta. Jesus alimenta. Jesus alimentou a multidão. Quando ele percebe que está lá a multidão carente, não tinha alimentos, todos estavam ouvindo a sua palavra, todos estavam ouvindo as suas instruções, ele começa a perceber que não tinha nada ali para comer, e ele fala assim: vou preparar alguma coisa para essas pessoas. E ele olha para os seus discípulos: o que vocês têm aí? Não temos nada. Mas ele multiplica, ele faz algo maravilhoso, alimenta todos, sem exceção. Por isso que estavam atrás dele novamente. Porque vocês comeram lá atrás, agora vocês estão atrás de mim? Sim, porque se alimentaram, porque Jesus é tão bondoso, que Ele quer que o seu alimento chegue a todas as pessoas. Alimento saudável é Cristo. Porque não é só para essa vida. Não é só para essa vida. É claro que todos nós precisamos cuidar do nosso corpo em vida. É claro que todos nós precisamos controlar a nossa alimentação. É isso que é mostrado hoje aí na sociedade. E quem se cuidar vai viver mais. Mas mais do que nunca, precisamos nos alimentar espiritualmente. Isso sim, alimentar espiritualmente. Alimentar de Jesus
todos os dias, todas as horas, em todos os momentos da sua vida. Em segundo lugar, meu querido, a palavra de vida é de obediência à vontade do Pai. Olha o que Jesus mostra para nós de bastante interessante. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6:38, João 6, versículo 38. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E isso mostra para nós claramente obediência. Jesus mais do que nunca quer obediência. Aliás, o grande tema bíblico é a obediência. Todos não sabem como tudo começou. Lá no Jardim do Éden, a desobediência causou todo aquele transtorno para a vida do ser humano. Todo um transtorno enorme por causa da desobediência. A obediência é coisa boa. A obediência é coisa extraordinária. A obediência nos livra do mal. A obediência traz um caminho correto e certo. E a obediência a Cristo Jesus, a obediência a Deus, muito mais ainda, com certeza. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Tanto que quando ele está orando lá no Getsemane, pedindo a Deus orientação, fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, não deixa eu passar por isso não. Mas faça-se a sua vontade. E é nesse ponto que ele fala de fazer a vontade, que ele fala assim: não, eu tenho que ir até a cruz. Não existe outro plano, não tem plano B. O plano é ir até a cruz, e eu vou em obediência. E realmente ele vai firme em obediência. Lembra Abraão e Isaac lá atrás, toda aquela história do sacrifício de Isaac. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, se entrega completamente. E se entrega completamente na cruz, sem receio, sem pensar duas vezes. Ele vai até a cruz em obediência ao Pai. E é o que Ele quer, que a gente obedeça também essas coisas. Ele até vai falar que a vontade do Pai é que a gente creia nele, creia que Ele morreu por nós, creia que Ele vai trazer ressurreição dos mortos, creia que Ele vai trazer vida eterna àqueles que pela fé chegam a Ele. É isso que Deus quer. E a vontade do Pai é que a gente creia em Jesus. Essa é a obediência do ser humano, só essa, de acreditar no plano de Deus. É só essa, de acreditar no plano de Deus. Mas mesmo assim o ser humano ainda continua resistindo, continua duro em suas posições. Ainda tem gente falando que Deus não existe. Quer dizer, aumentou até muito mais isso. Hoje, muitos ateus. É lamentável que as pessoas pensam assim, não acreditam na existência de Deus, mas a vontade do Pai é que você creia. E se você acreditar, você vai ser abençoado com certeza. E se você acreditar, você será abençoado grandemente, com certeza. Estar com Deus é abençoador, é viver uma vida de paz e tranquilidade. Viver uma vida de certezas. A palavra de vida na obediência à vontade do Pai. É isso que Jesus sempre pede à sua igreja e ao seu povo que o segue e àqueles que querem seguir. Olha, querido, tome a sua cruz e vá em frente. Vá em frente. Não recua. Não olhe para trás. Porque se a gente olha para trás, a gente começa a ver algumas coisas que aconteceram no passado. E às vezes dá saudade do Egito. E a saudade do Egito não é boa. Porque lá você era escravo. Lá você era oprimido. Lá você era desconsiderado. E agora comigo não. É a graça de Deus sobre a sua vida. Foi graça. Foi a misericórdia de Deus. Foi um favor imerecido que chegou até nós. Então a gente pode confiar, esperar, a gente pode obedecer tranquilamente. E acreditar nessa palavra. As palavras de Jesus só vêm para abençoar o ser humano
com certeza, e se você obedecer, você será abençoado. Existe com certeza hoje essa ideia de não obedecer, né? Existem muitas pessoas pensando que liberdade é você não obedecer a ninguém. Não, eu não obedeço a ninguém. Eu faço o que eu quero fazer, eu decido a minha vida, eu tomo minhas posições. Isso é bom em certo momento? Sim. A gente precisa sim ter firmeza nas nossas posições, ter posição, mas não no sentido de desobedecer aquelas coisas que são corretas para a nossa vida. Se você vai fazer o que você quer fazer, tenha certeza que as consequências serão inevitáveis. Pode ter certeza que aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente plantar, a gente vai certamente colher a obediência à vontade do Pai. Um terceiro ponto, a palavra de vida é a certeza de vida eterna. Jesus vem à terra e traz palavras de vida eterna. Não traz esperança somente para essa vida. Não, só para essa vida não. E ele fala que é hoje. Ele assegura que é hoje. Ele assegura que a vida aquele que crê tem vida eterna. Tem vida eterna. Não é que terá, não. Se você crê, hoje você tem vida eterna. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é questão de crer. É questão apenas de acreditar. É questão de tomar um passo. Não, eu tenho fé que o Senhor realmente salva, que o Senhor realmente abençoa, que o Senhor realmente dá vida eterna hoje. Essa é a certeza daqueles que são servos de Deus. E todo crente precisa ter essa certeza. Quem é crente em Jesus precisa ter essa certeza de salvação, de vida eterna hoje. Não é amanhã não, é hoje. Porque ele falou assim: tem a vida eterna quem crer nele. Você crê? Creia, porque Deus quer certamente abençoar você dessa maneira. Os que foram acreditando em Jesus, em toda a história do cristianismo, têm essa certeza e essa convicção no seu coração. O apóstolo Paulo assim se declarou perto da morte: eu já combati o bom combate. Eu sei para onde eu vou. E a partir de agora, do momento da minha morte, eu vou estar com Deus para sempre. Eu vou estar com Deus para sempre. Palavra de Jesus, certeza de vida eterna. E se não fosse só isso, eu já falei aqui, já em outros sermões, sobre as comprovações de que isso vai certamente acontecer. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele saiu do túmulo. E aí está aí a grande esperança de todos nós. Sabemos que um dia vamos ser ressuscitados também, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E essa certeza está aí bem evidente, por aqueles fatos que já mencionei aqui em uma palavra, em uma mensagem que eu trouxe à igreja. Então basta cada um de nós apenas esperarmos, confiarmos e acreditarmos no Senhor. E acreditarmos em Deus, e confiarmos que Ele pode nos abençoar ricamente, e que quando passarmos dessa vida para a outra, estaremos para sempre com Deus. Eu vou dar a vida eterna àqueles que acreditam em mim. Esse Deus eterno, esse Deus que mostrou através das suas atitudes aqui na terra, que nós podemos acreditar e esperar em suas palavras. E ninguém prometeu isso mais. Se a gente olhar para as outras religiões, ninguém tem essa promessa. Ninguém tem essa promessa, que após a morte nós vamos viver para sempre com Deus. Só Jesus tem essa promessa, mais ninguém. E aí você pode esperar, confiar, acreditar nele, porque é a promessa dele, mas é uma promessa verdadeira, é a palavra da verdade. E quando a gente tem essa experiência com Jesus, a gente também tem essa convicção, porque o Espírito Santo vai falando isso para nós. Olha,
essa certeza você vai ter agora. O Espírito Santo vai confirmando dentro dos nossos corações. A vontade de Deus é a vida eterna. A vontade de Deus, a palavra de vida, é a certeza de vida eterna. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. João 6, versículo 47. Para você acompanhar isso. E quando ele vai falando essas coisas, algumas pessoas não acreditam. Algumas pessoas que estão vendo ele pregar ali, é uma pregação dele bem objetiva, bem assim para crer no Evangelho, que é ele mesmo, Jesus é o Evangelho. Jesus Cristo é o Evangelho, quem tem a experiência com Cristo tem a salvação. Mas as pessoas que estavam ali estavam duvidosas. Quem é esse? Até no meio aqui dos sermões eles questionam. Se você vê o texto, eles começam a falar assim: peraí, mas esse moço não é filho de José e de Maria? Como é que ele vem falar essas coisas de eternidade? Como é que ele é maior do que Moisés? Não, porque ele falou lá no texto aqui nesse sermão aqui, Moisés deu o pão que desceu do céu, mas esse pão não foi Moisés que deu, quem deu foi Deus. Moisés foi apenas um líder usado por Deus. E Jesus Cristo fala assim: não foi Moisés não, quem dá o pão que vem do céu é Deus. Que Jesus nunca queria que se adorasse homens, ou que se confiasse em homens. Mas os judeus, vocês sabem como eles são, né? Muito apegado aos seus líderes, muito apegado a Moisés, muito apegado a Davi e aos outros profetas de Deus, Samuel e outros profetas que Deus levantou, muito apegado a esses homens. E Jesus vem mostrar que quem dá vida eterna, quem dá a possibilidade de uma vida após a morte, é somente Deus. Pão para a vida é para a vida eterna com Deus. Que Jesus Cristo faça aí na sua mente algo extraordinário nessa noite, e você venha crer nessa palavra. A palavra de vida é oferecida para nós. Jesus Cristo ofereceu para todas as pessoas. E o versículo 54 do capítulo 6 diz assim: todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Todo aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, e eu vou levar ele para estar para sempre comigo lá no céu. Olha que promessa! Essa palavra é forte. Isso é promessa de Jesus Cristo, o Deus eterno, de ressurreição, de vida com Deus. Eu vou dar a vida eterna para aquele que fizer o quê? Aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue. Aquele que faz um pacto comigo. A ceia do Senhor é um pacto. Quando Jesus Cristo está para partir deste mundo, chega o dia da Páscoa, a celebração da Páscoa, ele fala: eu quero sentar com meus discípulos, eu quero ensinar algo extraordinário para eles. E ele senta com eles, pega o pão, e ao pegar o pão, ele parte o pão, e ele vai dividindo e dando aos seus discípulos: coma, esse é meu corpo que é dado por vós, eu vou entregar meu corpo por vocês. E vocês não podem esquecer disso nunca mais. Vocês, de vez em quando, vocês vão lembrar. De vez em quando, vocês vão ter essa cerimônia aí, sendo executada na igreja. Ele pega e toma o cálice, também dá o cálice aos seus discípulos, e fala: isso aqui é meu sangue, e será derramado por vocês na cruz. E eu quero fazer esse pacto com vocês de salvação. Vocês vão comer comigo, vocês vão comer da minha carne e do meu sangue, vocês vão assumir um relacionamento comigo de verdade, vocês vão andar comigo, vocês vão viver uma vida onde tudo que é dirigido aí no seu caminhar é sobre a minha orientação, sobre a minha palavra. É a minha palavra que vai trazer todo o norte para o seu caminhar, toda a direção para a sua vida. Eu realmente sou o caminho para você? Eu sou o caminho? Se eu sou o caminho, então coma e beba de mim.
É o que nós vamos fazer hoje nessa cerimônia de ceia daqui a pouco. Comer e beber do sangue de Jesus, lembrando em memorial o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Creia. Você só precisa acreditar. Você precisa só receber essa aliança que Jesus quer fazer com você. Essa aliança que Deus prometeu e cumpriu a sua parte. Cumpriu. Deus não deixou de cumprir a sua parte. Deus não deixou de fazer a sua parte. De maneira nenhuma. Ele oferece a todos nós o alimento. Ele oferece a todos nós a sua própria vida. Olha, eu vou me entregar. E eu vou entregar o meu corpo e o meu sangue por vocês. Coma e beba do meu sangue e do meu corpo. Isto é, viva uma vida comigo. Creia nas minhas palavras. Mude de vida. Se arrependa dos seus pecados. Porque somos pecadores. Se arrependa dos seus pecados. Tenha uma vida comigo. Coma. Quem come e bebe de Jesus é abençoado para a vida eterna. Quem come e bebe de Jesus garante uma vida com Deus. Quem come e bebe de Jesus tem direção desde os momentos aqui na terra, desse momento que você entrega a sua vida ao Senhor, até o final e na vida eterna com o Senhor para sempre. Faça isso. Creia nessa palavra. Palavra de Espírito é oferecer para nós, a palavra de vida é oferecer para nós esse alimento que traz vida eterna para aqueles que querem. E eu vou ressuscitar no último dia. Então cabe a cada pessoa, a cada ser humano, experimentar de Jesus. Tem muita gente que fala do Evangelho sem conhecer, sem conhecimento, sem um profundo relacionamento com Jesus. Não conhece os seus ensinos, não conhece as suas orientações, e às vezes quer medir a vida cristã com base em pessoas, em atitudes de gente que se diz que vai na igreja. Vai na igreja muita gente, viu? Muita gente vai na igreja. Agora a experiência com Jesus verdadeira, de andar com Cristo, de viver com Ele, de caminhar como Ele quer, de fazer as coisas que Ele deseja, a gente sabe que são poucos. Nós sabemos que são poucos. A porta é estreita é o caminho para chegar a Deus. E nem todos querem porta estreita, querem porta larga, e bem larga. E algumas pessoas começam a julgar aqueles que estão servindo a Jesus, sem conhecer profundamente as pessoas, sem conhecer aqueles crentes que vivem uma vida de sinceridade e de participação com Cristo, e de vida que realmente é exemplo e é modelo para a sociedade. Creia, querido, tem muita gente boa aí vivendo o Evangelho. Pessoas do bem, né, pastor Luciano? Pessoas do bem, e que querem o bem para a cidade, e que querem o bem para a sociedade, querem o bem para o estado de São Paulo, querem bem para o país. Tem muita gente boa aí, servo de Deus. Tem muitos servos de Deus fazendo o que é certo, o que é correto, e querendo o bem de todos. Gente boa, gente do bem. Gente do bem. Quem se alimenta de Jesus são pessoas do bem. Do bem. São pessoas que fazem aquilo que agrada a Deus, que agrada ao Senhor. A palavra de vida é Espírito e é vida. A palavra de vida, a palavra de vida eterna é Espírito e é vida. Essa é a palavra que Jesus deixa para nós. O Espírito da vida é a carne, e a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. João 6:63. Lá em João 6:63 tem essa palavra de Cristo extraordinária e muito forte também para cada um de nós. O Espírito da vida, da carne, queridos. É bom ter o conhecimento humano? Sim, é muito importante. Eu admiro grandes mestres aí, grandes educadores, né? Hoje estamos lembrando de Paulo Freire, né?
grande educador. E tem muitos outros aí, educadores fantásticos, que ensinam tantas coisas para nós, grandiosas. Mas essas palavras vão ficar por aqui mesmo, viu? Vão só para a nossa vida aqui na terra. São instruções aqui para a terra. Muitos mestres extraordinários. Muitos mestres extraordinários. Mas a carne não vai poder produzir nada que se aproveita. Há muita coisa ligada à carne. A nossa tendência é cair, a nossa tendência é pender para a carne, nós seres humanos. Eu e você, nós sabemos o quanto a gente pende para a carne. O quanto a gente quer os prazeres desse mundo. Mas tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar por aqui mesmo. Tudo isso vai ficar por aqui mesmo. Agora as palavras de Cristo não. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Vida espiritual. Vida para sempre. As palavras de Jesus jamais vão passar. Já tentaram detonar a Bíblia. Já tentaram queimar. Já tentaram destruir. E ela permanece. E se algum dia, por acaso, ela sumir de forma escrita assim, né? Como lá no filme, lá o livro de Eli, que só tinha um exemplar ali, vão dizer que chega a esse ponto um dia, ainda as mentes vão estar guardando lá a palavra de Deus. A palavra de Deus vai estar guardada na mente das pessoas. Ela jamais vai passar. Ela jamais vai passar. De jeito nenhum. Quem é que não conhece tantos versículos bíblicos aqui de cor? A gente guardava lá na IBD, lembra? A gente pequenininho já guardava, João 3,16, Romanos 3,23, Romanos 6,23, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e deitar-me fazem verdes pastos, e guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, Senhor, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh glória! A palavra de Deus jamais vai passar. Jamais. Ela estará no coração do ser humano, daquele que crê em Jesus e crê na sua palavra. A sua palavra de vida é de vida e é de espírito. Espírito e vida, vida espiritual, vida com Deus, vida para sempre. E aí a gente pode fazer igual a Simão Pedro. A gente pode fazer igualzinho a Simão Pedro. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6,68. Para onde nós vamos? Quem conhece Jesus sabe para onde vai. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro meio, não há outra solução. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Para onde iremos nós, Senhor? Sabe por quê? Porque alguns discípulos aqui começaram a se afastar, porque já achou que Jesus tinha pregado um sermão muito duro. Olha que sermão de Jesus. Um sermão abençoador. Um sermão que traz esperança, um sermão que traz paz, um sermão que traz a certeza de salvação, um sermão que traz assim para nós: nossa, Cristo fez tudo por nós, e ainda o povo o abandona. E ainda o povo o abandona. E quando Jesus começa a perceber que alguns estão abandonando Ele, Jesus começa a analisar todo aquele contexto ali. Olha bem para os 12 discípulos, os 12 apóstolos, olha bem para o rosto deles e fala para eles assim: ó, vocês também querem me abandonar?
Porque Jesus nunca esteve preocupado com multidões. Jesus esteve preocupado com a verdade, com aquilo que é certo, com aquilo que é correto. E portanto Cristo fala: se vocês quiserem ir, fique à vontade. O Evangelho é isso. O Evangelho não obriga ninguém a segui-lo. Quando o Evangelho é forçado, está errado. Evangelho forçado está errado. Evangelho é pela graça. Evangelho é pelo amor de Deus, é pela misericórdia de Deus. Quem quer vir a Jesus, que venha. Venha de livre e espontânea vontade. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens a única esperança. A Junta de Missões Nacionais acerta novamente um tema maravilhoso. Jesus Cristo é a única esperança. Isso eu vivi quando eu era criança, nos anos 60 e pouco. A Junta de Missões Mundiais Nacionais, a Convenção Batista Brasileira, trabalhou com esse tema. Jesus Cristo é a única esperança. Não há outra esperança para o mundo, não há outra esperança para o ser humano. E eles voltam com esse tema, com um design novo, bonito, lindo, gostei demais, moderno, contemporâneo dos nossos dias. Jesus Cristo é a única esperança. Sabe, meu querido, não tem para onde correr. Não tem aonde a gente buscar abrigo. A gente olha para a humanidade e a gente vê que não tem onde buscar abrigo. A gente olha para a humanidade e a gente não vê onde encontrar abrigo. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, aí sim eu posso falar: não, há esperança. Com Ele há esperança de dias melhores. Com Ele há esperança da gente superar e enfrentar as adversidades da vida. Com Ele há esperança de eu ter o sustento. Com Ele há esperança de eu ter saúde. Nesses tempos tão difíceis que nós vivemos e que está passando. Glória a Deus por isso. Oh, glória. Que essa doença vá embora em nome de Jesus. Que essa doença vá embora em nome de Jesus. Jesus Cristo é a única esperança. Só Jesus tem palavras de vida eterna, querido. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Creia. Receba Jesus. Creia nessa palavra. Creia na Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é verdadeira. Ela é a verdade. Creia. E que a igreja permaneça firme. Que a igreja não recue em nenhum momento. Eu sei que há momentos na vida que nós queremos olhar para trás. Eu sei que há momentos que a gente fica desanimado. É verdade. É verdade. Nós somos seres humanos, nós somos fracos. Mas a palavra de Deus é a única. As palavras de Jesus são as únicas palavras que nos garante ainda esperança. Então creia. Viva esse momento da ceia agora fazendo pacto com Jesus. Comendo e bebendo de Jesus. Ah, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, amado. Amém? A palavra está com o pastor Luciano. Vai dar sequência à ceia. Amém? Deus abençoe, igreja.